em Êxodo, capítulo 14. Êxodo 14. Faremos a leitura a partir do verso de número 1. Êxodo 14, a partir do verso de número 1. Que diz assim, está sendo projetado aqui também, tá? Se você quiser acompanhar por aqui, fica à vontade. Que diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então o Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com os capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitadamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, defronte de Baal-Zephon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamais a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entre nele, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios
e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-se-lhes as rodas dos carros e fez-os andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros, à direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Até. Ó Pai, obrigado pela forma tão maravilhosa como o Senhor já ministrou ao nosso coração por meio dos louvores. E agora, ó Pai, que a tua palavra foi aberta e que será exposta. Que o Senhor seja servido de igual forma a ministrar a todo o coração presente, a todos aqueles que estão acompanhando ou que ainda acompanharão esta mensagem. E que absolutamente, ó Deus, todos sejam ministrados por meio da tua santa palavra. Entra com tuas provisões, manifesta a tua graça e a tua misericórdia em Cristo Jesus, por quem oramos. Amém. Muito bem, queridos. Qual é o preço da liberdade, afinal de contas? Qual é o preço da liberdade? Certa vez conversava com um egresso, quando, após ter pago a sua pena, ele disse que estava disposto a aplicar absolutamente todos os seus esforços para nunca mais voltar para aquele lugar que ele definiu como sendo um inferno. É interessante, queridos, que quando nós estudamos a história dos hebreus, é bem interessante, porque de repente sobe José e alguns dos seus familiares, e com o passar dos anos já se contava em milhares de milhares, e aquilo preocupou os egípcios, e chegou num determinado momento em que os livres hebreus tornaram-se agora escravos. E passou-se décadas, e a palavra nos diz que em um determinado momento lembrou-se o Senhor do seu povo.
é exatamente aí que Moisés, que era um príncipe, ele foi levantado pelo Senhor num propósito, num intuito de ser ali o libertador daquele povo. Mas é interessante que, a despeito de tudo, aquela tarefa não seria uma tarefa fácil, não, de forma alguma. E aí nós precisamos nos lembrar que aquelas pessoas que estavam ali diante de Moisés, elas não sabiam o que era liberdade, afinal de contas. Nasceram no cativeiro, foram gerações ali na condição de escravos. Aquelas pessoas não sabiam o que era ser livres, mas confiados no eu sou, que humilhou o soberano faraó, que lançou as pragas. E aí nós precisamos nos lembrar que cada praga lançada sobre os egípcios estava relacionado a um tipo de Deus, um povo que vivia mergulhado na idolatria e que tinha o seu principal governante como sendo o próprio Deus, pois assim era reverenciado e assim ele se via na condição de definir quem viveria e quem morreria, afinal de contas. E aí o Senhor se apresenta para Moisés como sendo o eu sou o que sou e fora de mim não há outro. E assim o Senhor se apresenta para os hebreus e lança para estes hebreus, que posteriormente será chamado de povo de Israel, lança para estes hebreus uma proposta: vocês serão livres. E não só isso, vocês terão uma terra. E não só isso, essa terra será próspera. É confiado na palavra deste Deus, que se apresenta a Moisés como sendo o único e que agora humilha todos os deuses egípcios. E este povo parte em direção a uma terra prometida. Mas, conforme já disse e repito, essa tarefa não seria uma tarefa fácil, porque esse povo está partindo em direção ao desconhecido. Vamos imaginar assim: o que te reserva em 2024? Você sabe? Eu não sei. Assim era aquele povo, está rumando em direção ao desconhecido, mas a única coisa e a única certeza que eles tinham é que existia um Deus que estava cuidando deles. O texto fala aqui a respeito de coluna de nuvem durante o dia e coluna de fogo à noite, porque no deserto, durante o dia muito quente, e lá estava a coluna de nuvem protegendo aquele povo, e à noite, além de aquecer, também clareava. Isso é bem interessante, porque quando no momento em que o povo entra ali no mar, a palavra nos diz que para os hebreus que estavam caminhando de pés a seco, era como um dia, porque a coluna de nuvem de fogo ia clareando o caminho. Mas para os egípcios que vinham atrás, era tudo escuro. E o texto vai dizer isso, de modo, diz a palavra, que um não conseguia encontrar o outro. Os egípcios estavam completamente ali às escuras. Eles não sabiam exatamente onde estavam e qual era a distância que existia entre eles. Mas para os hebreus que estavam caminhando, sim, de pés a seco, porque a palavra diz que a água se abre e da direita e da esquerda era como se fossem grandes muros. E aí, em tudo isso, nós vemos o Senhor sendo servido em abençoar o povo de Israel. Mas é interessante que no coração daquele povo havia um misto de medo,
de expectativa, de incredulidade, de estupefação e também de louvor. Estava tudo ali misturado no coração daquele povo. E aí, vai ou não vai? Vamos em direção à terra prometida. Mas Moisés, nós te falamos, deixa-nos morrer lá na condição de escravos no Egito. E aí, nós precisamos nos lembrar que a palavra nos dirá que, por conta da incredulidade, aqueles que saíram de lá da terra do Egito não entraram na terra prometida, com exceção de Josué e Caleb, pois a palavra também nos diz que um populacho saiu juntamente com aquele povo. A ideia de populacho é povinho, ou seja, eram pessoas que não estavam com o coração naquele projeto, eram aquelas pessoas que estavam sempre incitando o povo à rebeldia, à murmuração, à ingratidão constante. E aí, nós precisamos nos dizer, nós precisamos afirmar, melhor dizendo, que muitas das vezes as pessoas elas deixam de desfrutar do melhor de Deus. Toma essa palavra para a sua vida aí. Muitas vezes as pessoas deixam de desfrutar do melhor de Deus por causa da ingratidão. Porque são incapazes de olharem e abrir os lábios para dizer obrigado, Senhor, por mais um dia, obrigado pelo pão, obrigado pelo teu cuidado. E aquele povo estava sempre a murmurar, sempre a reclamar. E num determinado momento, um povo que sofreu, que padeceu, e num determinado momento, eles sentiram até saudade das panelas lá cheias de carne e cebola, e chibatada nas costas. E os filhos que não eram seus, isso eles não lembraram. Mas a própria palavra diz que este povo é um povo rebelde e contradizente. E aí, esses anos que eles peregrinaram lá no deserto, na medida em que o tempo foi passando, aquele povo foi renovando. É por isso que quando Josué está ali prestes a adentrar a terra prometida com aqueles que diante dele estão, Josué diz: saibam, pois, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós saímos de uma terra onde a idolatria era algo muito forte. Estamos prestes a adentrar uma terra onde também existe idolatria. Escolham agora a qual Deus vocês vão servir. Se aos deuses dos pais serviram os vossos pais, ou aqueles na terra a qual nós passaremos a habitar. Mas saibam, pois, vocês, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ali, aquele povo reafirma para Josué, dizendo: Josué, nós estamos contigo, nós também serviremos ao Senhor. Ora, meus queridos, meus amados, dentro dessa perspectiva, nós temos desafios em meio às expectativas. Sim, dentro disto, ou levando isso em consideração, podemos falar inicialmente a respeito de tempo de aquietar o coração. Acreditem, meus amados, existem momentos em nossa vida em que nós precisamos tão somente aquietar o nosso coração, no propósito de ver o agir de Deus. Porque muitas vezes a nossa ansiedade só atrapalha. Veja aí o verso de número 1, que diz assim: disse o Senhor a Moisés, verso 2: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol
e o mar diante de Baal-Zephon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Verso de número 13 diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Ora, pensa comigo, porque ao invés de dizer para o povo, pé na tábua, perna para quem te quero, como diz o ditado popular, corre que lá vem Faraó, não tem uma musiquinha assim? Lá vem Faraó, corre que Faraó está vindo. O Senhor debocha de Faraó e diz para o povo, manda o povo parar. Isso, não corre não. Para aí na frente do mar. Fica tranquilo aí. Não precisa pressa. Estou no controle. Hã? Imaginou Deus falando isso com o seu coração? Eu estou no controle. Fica tranquilo. Ah, meus queridos, meus amados. E aí o povo está apreensivo e Moisés diz: acalme o coração. Não há motivo para desespero, porque o Senhor está no controle. E quantas não são as vezes em que nós nos desesperamos? Ah, queridos, a palavra nos dá N exemplos do trabalhar de Deus em favor do seu povo. O Salmo de número 46, o refrão é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas muitas vezes a nossa ansiedade atrapalha, porque nós queremos fazer a tarefa que compete tão somente ao Senhor. E achamos que podemos fazer melhor que Deus. Quanta loucura! Alguém já disse que o ser humano sofre a síndrome da soberania reprimida, ou seja, a vontade de querer ser Deus, a vontade de querer estar no controle, a vontade de querer solucionar os problemas, as dificuldades. Ei! Você é limitado ao espaço e ao tempo. Quando este povo sai sob a direção de Moisés, muito embora este povo não conhecia a terra onde passariam a habitar, eles saem sob a promessa do Deus que é soberano, que está no controle, e diz: eu vou te mostrar. Portanto, não é um salto no escuro. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. A fé não é um salto no escuro. Não. Mas é a confiança, mas é a convicção de que existe um Deus que trabalha para todos aqueles que nele confiam e esperam. É exatamente por isso que, no primeiro momento, o Senhor dá ordem lá para Moisés: manda o povo esperar. Depois, no segundo momento, está lá o povo angustiado, e aí vem a palavra para o povo, através de Moisés, boca de Deus, profeta, que diz assim: aquietem o coração. Salmo 46, por favor. Salmo de número 46. Que diz assim, Salmo de número 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde até amanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua
sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos, descansa o coração. O que porventura tem te angustiado? O que porventura tem te lançado à insegurança? Moisés disse para o povo: vede o livramento do Senhor. Você crê nisso? Mas existem também momentos que sim, nós externamos os nossos temores. Verso de número 10 do nosso texto base, o verso de número 10 diz assim, Êxodo 14, verso de número 10 diz assim: e chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Vamos imaginar esta figura? Feche os seus olhos e imagine essa figura. O povo de repente ouve no chão os cavalos marchando a toda força. Eles assustam, olham e de repente vem o poderoso Faraó. E ele não está sozinho, porque o texto nos diz que ele escolheu os seus melhores cavalos, os seus melhores cavaleiros, 600, para além destes, tantos outros, catou todo mundo, vamos todo mundo. Que loucura foi esta que eu fiz, deixando este povo ir embora? Quem afinal de contas será agora o nosso escravo? Quem afinal de contas vai agora trabalhar para nós? Que bobagem, vamos! E ele recruta ali os seus oficiais e vão, e de repente, o texto nos diz que Israel levanta os olhos, e de repente vem, não os comandantes, mas o Faraó em pessoa, e ele vem com toda a sua fúria, e nesse instante, a palavra diz que aquele povo levanta um clamor. Ora, queridos, ora, meus amados, não caiamos na bobagem de tecer críticas àquele povo, porque venhamos e convenhamos, por coisas bem menores, nós levantamos clamor. Deus tem misericórdia. E aí, meus queridos, meus amados, é interessante porque a palavra nos diz que diante daquele contexto, diante daquela realidade, o medo, ele toma o coração daquele povo. Você é crente, você crê na palavra, você certamente já viu o agir de Deus muitas vezes, mas é fato que existe determinada situação em que a sua condição falha de homem que te remete a ser de repente tomado por este medo devido às circunstâncias. Sim, vocês lembram que Pedro afundou, mesmo sob ordem expressa de Jesus para que andasse sobre o mar? Não foi aquele Pedro que tantas vezes viu o Senhor Jesus operar milagres? Não foi aquele Pedro que, atendendo a ordem de Jesus, andou sobre a água? Mas a palavra diz que houve um determinado momento em que o medo tomou o coração de Pedro. Seria mais ou menos assim. Pedro diz,
Pedro diz assim: estou sobre a água. E isso é ilógico. Se eu sou pesado, estou sobre a água, a tendência é eu afundar. Estou perdido. Naquele instante, a palavra nos diz que Pedro gritou para Jesus: socorro, estou afundando. Mas, será que você ousaria criticar Pedro? Eu penso que não. Porque há um Pedro em cada um de nós. Que temos fé, sim. Nós cremos na palavra, sim. Cremos que Deus, Ele é poderoso para operar muito mais para além daquilo que nós imaginamos. É fato. Mas muitas vezes somos tomados pelo nosso coração vacilante e levantamos clamor. Meus queridos, meus amados irmãos, tempo de contemplar a grandeza do Senhor. Verso de número 4 diz assim, o verso de número 4: endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Verso de número 18 diz assim, verso de número 18: e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Verso de número 30 diz assim: assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. No verso de número 4 diz: serei glorificado em Faraó. Verso 18: quando eu for glorificado em Faraó. Verso 30: assim o Senhor livrou Israel. Sim, meus queridos, meus amados, nós vimos pela manhã que um dos aspectos do livro de Daniel consiste justamente em que o Senhor, Ele é glorificado quando Ele subjuga as nações. Este faraó do qual nós estamos nos referindo aqui era ninguém menos do que o chefe do exército mais poderoso daqueles dias. Ele julgava-se como sendo o próprio Deus. Exigia reverência e adoração dos seus súditos. Mas o Senhor diz: eu reduzirei este faraó a nada. Vocês lembram quando o Senhor fez Nabucodonosor comer capim como animal? Não é verdade que ele julgava-se como sendo o intocável? Meus queridos, meus amados, a palavra é clara quando o Senhor diz que não abre mão da sua glória. E Deus não abre mão da sua glória. O homem, por mais poder que ele tenha, ele não pode tudo. E chega um momento em que o Senhor diz: chega. E quantos não foram aqueles que já se arrogaram e que o Senhor reduziu a nada? Este faraó, que achava que simplesmente podia fazer aquilo que viesse à sua teia, que podia afrontar o Senhor, ao Senhor, segue no seu arroba autoritário e vai. O que acontece? O povo entra no mar, ele não sabia o que estava acontecendo, estava tudo escuro para ele,
E ele vai. E ele vai. E aí de repente, o Senhor diz para Moisés: vai, Moisés, põe esse cajado aí para funcionar. E aí de repente, agora as rodas dos carros do exército de Faraó travam. Ah, vamos fugir. Para onde? As rodas agora estão travadas. E agora a água começa a tomar aquele lugar. E a palavra nos diz que agora Israel olha, contempla aqueles que eram o terror, os seus algozes, mortos na praia. Queridos, o verso de número 31 nos diz que é tempo de glorificar. Que diz assim: e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor, e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Agora eles olham para aquela carnificina, contemplam os seus algozes mortos. E cadê o poderoso Faraó? Passou, se foi, da noite para o dia. E aqueles opressores já não eram mais um problema para Israel, porque a palavra nos diz que aprove ao Senhor ser glorificado, reduzindo Faraó a nada. Porque ele tinha um propósito para Israel. E o seu propósito era dar uma terra àquele povo, fazê-lo livre e próspero. E a palavra é clara quando diz: agindo eu, quem impedirá? O apóstolo Paulo diz assim: ora, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Ora, meus queridos, meus amados irmãos, Hebreus capítulo 11, a partir do verso 23. Hebreus capítulo 11, a partir do verso de número 23, nos diz assim. Hebreus 11, a partir do verso de número 23, diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem, feito, como verso 24, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazer transitório do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maior riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tendo os egípcios foram tragados de todo. Olha, meus queridos, meus amados irmãos, observem como aqui agora o autor aos Hebreus, ele dá testemunho a respeito da forma como a boa mão do Senhor livrou
a todo o Israel. De modo que os hebreus experimentaram uma madrugada para a vida toda. Que experiência tremenda, que seria ou que serviria como testemunho para as gerações futuras. E aí eu já estou concluindo para dizer o seguinte: estamos virando aí um novo ano. Algumas pessoas falam assim: é simplesmente mais um ano. Pode ser assim para você também. Simplesmente mais um ano que se passa e um outro que vem. É simplesmente ligar o automático e seguir a toada. No entanto, nós temos como desafio viver novas perspectivas, estabelecer planos, projetos e trabalhar firmemente, não simplesmente chegar daqui a pouco e dizer assim: eu prometo que ano que vem. Não seja tolo. A palavra nos diz que o Senhor não se agrada dos tolos. Mas que tal, de fato, colocar diante do Senhor um desejo sincero de, neste ano de 2024, ganhar mais almas para Cristo? Que tal colocar diante do Senhor o projeto deste 2024, dedicar mais à vida de oração, a buscar mais a palavra, a estar mais engajado na expansão do reino de Deus, a colocar de fato Deus muito mais no pódio das nossas vidas. A palavra nos diz que foi o Senhor com o seu povo. Cristo é aquele que compromete-se com a sua igreja. E ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pergunto: como você vê o agir de Deus na sua vida, afinal de contas? Pergunto: estaria você frustrado por alguma questão que não aconteceu ao longo de 2023? Como está, de fato, a tua fé no tocante às promessas de Deus? A palavra nos diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra nos diz que o Senhor é aquele que vela sobre sua palavra para cumprir. Portanto, se Ele diz que fará na tua vida, creia, Ele fará. Você crê nisso? Que Deus, na sua graça e na sua infinita misericórdia, abençoe a tua vida, que você deposite de fato a fé e a esperança no Deus que trabalha para todos aqueles que nele confiam e esperam. Amém? Amém. Misericórdia. Amém? Amém.